Graças a Deus, que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma semana está se iniciando, né, amado? E glória a Deus, eu tenho a certeza que Deus vai nos dar uma semana muito abençoada. E eu gostaria de trazer hoje uma mensagem ao coração da igreja, e nós vamos viver esse domingo agora algo muito forte, que Deus mandou falar para a igreja a respeito do desânimo. A Bíblia diz em João 16, versículo 33, o Senhor nos diz: neste mundo tereis de aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Amado, a palavra do Senhor, ela nos revela que nós devemos ter bom ânimo. E o que nós temos visto hoje na igreja do Senhor Jesus é um povo desanimado, é um povo que perde a paz por qualquer coisa, por qualquer situação. Então eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar à igreja a respeito do desânimo. O que é que nos causa desânimo? Se a palavra diz que no mundo teríamos aflições, mas que o Senhor já venceu o mundo, então nós temos que crer que o diabo já não tem mais poder nenhum sobre a nossa vida. O diabo não tem poder sobre nada que é nosso. A Bíblia diz, amado, lá em Provérbios, capítulo 18, abra aí a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e o versículo 21. No versículo 20 diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Veja que a morte e a vida estão no poder da língua. E aonde o diabo tem conseguido achar uma brecha para adentrar na vida de muitas pessoas, é justamente por causa da língua. As pessoas falam sem pensar, as pessoas não pensam para falar, e quando falam, quando vão pensar, já causou um estrago muito grande. Então nós precisamos entender que a porta para o mal entrar é a nossa boca. Então nós precisamos controlar a nossa língua. A morte e a vida, a alegria e a tristeza, a bênção ou a maldição, a vitória ou o fracasso está na ponta da nossa língua. Então nós não podemos estar abrindo a boca a qualquer hora, a qualquer momento e falando o que dá na nossa cabeça. No versículo 4 do capítulo 18 de Provérbios, diz assim: águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante. Veja, águas profundas são as palavras da boca do homem. As palavras, ela tem uma profundidade tão grande, ela tem um poder tão grande, que ela pode construir, como também ela pode destruir. Quantas pessoas que são contaminadas com palavras que ouvem. Então você precisa vigiar as palavras que saem da sua boca, porque talvez a morte esteja entrando pelas palavras que saem da sua boca. Quando não, as palavras da boca que saem das pessoas que estão à nossa volta. Quantas pessoas que às vezes estão à nossa volta e começam a falar coisas, quando a gente vê, nós já estamos envolvidos com aquela conversa, já estamos sentindo o efeito daquela conversa,
Quantas pessoas que elas começam a conversar com alguém, quando terminam de conversar, elas ficam com ódio, elas ficam revoltadas, elas ficam tristes, abatidas, deprimidas por causa daquela conversa. Você precisa entender que as palavras, elas têm uma profundidade, elas têm um poder de morte ou de vida, de destruição ou de reconstrução. No versículo 7, o Senhor diz: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Olha só, a boca do tolo é a sua própria destruição. Quantas pessoas que hoje estão com a vida destruídas por causa das próprias palavras que saem da boca. Pessoas tolas, que começam a falar, sem pensar, e quando vão ver, quando param para analisar o que falou, já causou um estrago muito grande e começam a viver em laços, presas pela própria palavra que saiu da boca. Então, é necessário você entender que houve aí do outro lado, que o poder da bênção ou da maldição, o poder da morte ou o poder da vida está na ponta da sua língua. Você é nutrido todos os dias das palavras que saem da sua boca. São as palavras que saem da sua boca durante o dia que vai nutrir a sua vida. Em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, está escrito: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Olha só. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, aquelas palavras mal, aquelas palavras perversas, aquelas palavras ruins, aquelas palavras que não deveriam ser faladas, são elas que justamente causam-lhe destruição, e você vai dar conta dessas palavras. Porque no versículo 37 diz que: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então você precisa entender que você não pode estar abrindo a sua boca para falar o que vem na sua mente sem pensar. Você pode ver quantas não são as pessoas que falam muito na vida e não conseguem nada. Às vezes a pessoa está com um projeto na cabeça, nem executou aquele projeto, os parentes no norte já estão sabendo, os vizinhos já estão sabendo, a rua já está sabendo. Não, o diabo não é onisciente, mas a partir do momento que você abre a boca, ele vai trabalhar para impedir que o que você falou venha dar certo. Então você não pode abrir a boca para falar certas coisas. Tudo o que fazemos acarretará um tipo de colhimento, de acordo com as leis da semeadura e da colheita. A palavra é uma semente. Toda palavra que sai da minha boca é uma semente que está sendo semeada ou para o bem ou para o mal. Quantas pessoas, às vezes, dentro de casa, na hora da raiva, ô inferno que é essa casa. Ué, mas quem que mora no inferno? De quem é o inferno? Não é dos demônios? Mas a pessoa, na hora da raiva, chega ao ponto de dizer: ô que inferno que é essa casa. Então, se a pessoa, com a própria boca, está dizendo que a casa é um inferno, quem vai morar aí? Os demônios, que vão causar a briga entre os irmãos, a briga entre o marido e a mulher, a miséria dentro de casa, o desemprego, a bebida, as drogas, porque o inferno foi reservado para os demônios. A sua casa, muito pelo contrário, a Bíblia diz no Salmo 91, praga nenhuma chegaria dentro da minha casa. Quantas mães e pais que na hora da raiva amaldiçoam os filhos. Oh, que maldição! Oh, praga do inferno! Oh, praguinha! Oh, pestinha! Seus filhos
A Bíblia diz que é herança do Senhor. Quantas crianças que não dormem direito à noite? Quantas crianças que vão mal na escola? Quantas crianças que vivem totalmente perturbadas porque o pai e a mãe, na hora da raiva, falam um monte de coisas que não deveriam falar. Palavras são sementes que vai germinar ou para o bem ou para o mal. Você tem que entender que os nossos pensamentos, nossas palavras e ações são sementes que produzirão uma colheita. Você está sendo nutrido todos os dias pela sua palavra. Quando você profere bênção, você colhe bênção. Quando você ordena vida, você colhe vida. Se você proferir alegria, paz, triunfo e vitória, você vai desfrutar de paz, de saúde, de triunfo e de vitória. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa despertar. Olha o que diz Mateus 12:37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. É a pessoa, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu sofro desde que eu me entendo por gente, eu vim no mundo para sofrer, eu não vou conseguir passar nessa prova, eu não vou conseguir ter a minha casa própria. Você está semeando uma semente de morte que vai voltar para a sua vida, porque o seu ventre ele vai se encher das palavras que saem da sua boca. Então você precisa entender que você não pode falar certas coisas. Em Mateus capítulo 12, no versículo 35, está escrito: o homem bom tira boas coisas do seu tesouro, e o homem mau do seu tesouro tira coisas más. A pessoa que é boa abre a boca e só fala coisa boa. A pessoa que é ruim é como um mar agitado, só traz do fundo lodo e lama. Então você precisa entender que as palavras que têm saído muitas das vezes da sua boca são essas próprias palavras que estão lhe causando desânimo, está lhe causando tristeza, está lhe causando depressão, opressão, agonia. Amado. Então veja que o que Deus tem falado é algo muito sério. O poder da morte e o poder da vida está na ponta da nossa língua. A Bíblia diz, lá em Daniel, capítulo 10, versículo 12 de Daniel, você pode acompanhar aí se você quiser. Daniel, capítulo 10, o versículo 12, diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhaste perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então veja aqui, meu irmão e minha irmã, você que me ouve aí do outro lado, que o próprio anjo vem a Daniel e diz para Daniel: Daniel, as tuas palavras foram ouvidas e eu vim por causa das tuas palavras. Quantas não são as pessoas que agora que estão me ouvindo pela rádio, pela internet? Quantas não são as pessoas que Deus era para estar vindo, trazendo tantas bênçãos para a vida desta pessoa? Bênçãos espirituais, bênçãos familiares, bênçãos profissional, bênçãos financeiras, bênçãos familiar. Quantas pessoas que era para o anjo estar vindo e dizendo: eu vim por causa das tuas palavras. Só que você precisa entender, você que está aí do outro lado, que assim como a minha palavra pode trazer Deus para me abençoar, pode trazer o diabo também. Porque
O poder da morte e o poder da vida está na ponta da língua. Com as palavras que saem da minha boca, eu chamo as coisas ruins. Com as palavras que saem da minha boca, eu posso chamar as coisas boas. O anjo disse a Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Neste momento, você pode mudar a sua história agora. Você que está ouvindo essa mensagem, você pode a partir de hoje chamar somente para a tua vida coisas boas. O anjo disse: eu vim por causa das tuas palavras. Eu me recordo agora de um fato verídico. Está lá em Mateus capítulo 4, Evangelho de Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi levado ao deserto e por um período de 40 dias e 40 noites, Jesus não comeu e Jesus não bebeu. Mas se você for trazer para a razão natural, da lei natural, um ser humano que fica 40 dias, 40 noites sem comer, a carne não está bem, o corpo não vai ficar bem, o emocional não vai estar bem, o psíquico, a mente, não vai estar bem, porque a situação leva uma reação para o corpo. É tanto que no Mateus capítulo 4, no versículo 1 em diante, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. A Bíblia diz que Jesus teve fome. E foi justamente na hora que Jesus sentiu a fome que o diabo se aproxima para tentar fazer com que o Senhor Jesus viesse tropeçar nas suas próprias palavras. Nós vamos ver aqui escrito que o diabo vai se aproximar e o diabo vai dizer, olha que coisa séria. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era Filho de Deus. Mas ele queria que por algum minuto Jesus parasse um pouco e tivesse uma dúvida. Ele, porém, Jesus respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui serve para nós. Nós vamos ver aqui Jesus reconhecendo que ele estava passando por um período difícil, um período fisicamente cansativo, porque foram 40 dias caminhando a pé, sem comer, sem proteína no corpo, o corpo desidratado, o corpo estava desidratado. Então, nós podemos ver aqui que no físico, Jesus sentiu que não era um bom momento para poder discutir com o diabo. Então Jesus, sabendo que o físico não estava muito bom, o emocional não estava muito bom, o psíquico não estava muito bom, Jesus abriu a boca para falar somente o que está escrito. Nós vamos ver aqui que várias tentações do diabo, Jesus vai citar, está escrito. Jesus só falou o que estava escrito. Eu não sei o que você está passando, você que me ouve agora, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o tamanho da sua luta,
Eu não sei qual é a tempestade a qual você está atravessando. Mas se você sente que o seu emocional não está bem, o seu físico não está bom, o seu psíquico, a sua mente não está muito bom, não abra a boca para falar o que você não deve. Fale só o que está escrito. Jesus falou, está escrito. Só que quando o diabo percebeu que Jesus falou o que estava escrito, o diabo disse, então eu vou debater com você nesse campo, eu vou tentar te pegar pelo que está escrito, porque vem a segunda tentação. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha só, o diabo usando a Bíblia, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Só que Jesus não saiu da palavra. Jesus não queria abrir a boca naquele momento para falar outra coisa que não fosse o que está escrito. Então Jesus responde, disse-lhe Jesus, também, o Senhor Jesus acrescenta um também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, como se o diabo tivesse alguma coisa para oferecer ou para dar. O diabo não tem nada de bom para dar para ninguém. O diabo ilude as pessoas. É só você ver as pessoas aí no mundo como é que está, viciada nas drogas, as jovens tudo perdida, porque o diabo ilude oferecendo uma alegria num barzinho, oferecendo uma alegria numa roda de bebida, numa roda de droga, numa roda de conversas sexuais, de conversas picantes, mas na verdade isso aí é um laço, porque o diabo não tem nada de bom para oferecer para ninguém. O diabo só tem dor e ranger de dente. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Olha como está o mundo aí fora. Olha quantas famílias destruídas por causa da ilusão das drogas. Quantas jovens deixaram de estudar, deixaram de fazer um curso, se tornar um profissional e se envolveram nas noitadas. Hoje são jovens infelizes na vida sentimental, são jovens que não dão sorte com ninguém, são jovens que experimentaram a droga, a bebida, a prostituição. Hoje sabe que está num mundo errado e não tem forças para sair, porque o diabo ofereceu um prazer que na verdade é dor, é choro, é ranger de dente. O diabo não tem nada de bom para oferecer. Então nós precisamos tomar cuidado. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostraste e me adoraste. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que os anjos os vieram e o serviram. Que bonito, que maravilha. O Senhor Jesus sabia que o diabo estava querendo fazer ele tropeçar nas próprias palavras, porque o diabo sabe que a única maneira de entrar e destruir é através da boca, é através da língua. Se você está num momento da sua vida que você sente que o seu emocional não está bom, não está bem, o seu físico não está bem, a sua mente não está muito bem, não abra a boca para falar o que não deve.
Fale só o que está escrito. E o que está escrito? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Diga ao fraco, eu sou forte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou vencer. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou reconstruir a minha vida. Fale só o que está escrito, para que você não venha cair nas suas próprias palavras. E não fique ouvindo pessoas que o diabo usa a boca dessas pessoas para semear uma semente de desespero na sua vida, de medo, de ansiedade, de insegurança, de tristeza. Não. Uma certa vez eu estava descendo para fazer o culto, e quando eu atravessei o salão da igreja, uma irmãzinha muito querida da igreja, ela disse: pastor, eu sonhei com o Senhor essa noite. E eu falei: bom, mas o sonho foi bom ou foi ruim? Ela balançou a mão e disse: foi mais ou menos, pastor. E eu dei as costas e eu subi para o escritório. E ela gritou: pastor, o senhor não quer ouvir o sonho que eu tive com o senhor? Eu falei: não, minha irmãzinha, porque o meu Deus só tem para mim o que é bom. Quem tem o que é ruim é o diabo. Eu não quero ouvir o diabo. O meu Deus só tem o que é bom. Só ouça o que é bom. Procure ouvir palavras que edificam, conversas que te traz alegria, ânimo, fortalecimento. Cuidado no seu local de trabalho. Cuidado com seus vizinhos. Cuidado dentro de casa com a sua família. Cuidado com o que você fala. A Bíblia diz, lá em Pedro, 1 Pedro 5,8, se eu não me engano, o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, ruifando que nele hão, procurando quem possa tragar. Quem é que ele vai tragar? Quem abre a boca para falar o que não deve, ou quem ouve da boca de alguém o que não deveria estar ouvindo. Palavras de morte. Veja o que o anjo diz ao Daniel: Daniel, eu vim por causa das tuas palavras. Então, faça com que as suas palavras ela traga a presença de Deus na sua vida. Faça com que as suas palavras sejam palavras sábias. Pense primeiro para falar. Procure filtrar o que você está ouvindo. Se controle. Lá em Tiago capítulo 3, versículo 3, do 3 ao 5, diz assim: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeça, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Quer dizer, o cavalo, daquela força imensa, é se colocado um ferro dentro da sua boca, as rédeas, quem está acima dele puxa a rédea, o ferro aperta a língua e o cavalo para na mesma hora. Consiga frear sua língua, porque se você frear sua língua, o seu corpo não vai estar em treva. O seu corpo, ele não vai para o abismo. Põe um freio na sua boca. Mas como, pastor? Eu falo muito. O que é que eu tenho que fazer? É muito simples. O Salmos 141, versículo 3, diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Pede a Deus para colocar um anjo na porta da sua boca, para guardar as palavras que você tem falado, para que essas palavras não volte como morte para a sua vida. Porque a maioria do desânimo que muita gente hoje está vivendo é devido às palavras que fala e às palavras que ouve de pessoas que estão à sua volta. Então, se você não quer viver no desânimo, vigie mais. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para falar. Medite nela. Eu tenho uma certeza.
nome de Jesus. Estou vendo, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos e vindo pra cá. Glória, é o mestre. Eu quero milagres, eu quero milagres, eu quero milagres e eu preciso mais. Glória, nós damos glória. Ele veio para mudar a nossa história. Glória, nós damos glória. E vamos todos para a volta da vitória. Vamos lá, para você daqui. Boa noite, Deus é grande, eu guardo meu coração. Boa noite, Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é lindo, a nossa fé é Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Glória, nós damos glória. Ele veio para mudar a nossa história. Glória, e vamos todos para a volta da vitória. Oh, Deus maravilhoso. Vamos lá para Jesus. Tem essa música ali. Tome posse da tua bênção, Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. é o fogo do Espírito Santo, É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. oh glória, nós damos glória. Ele veio para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória. E vamos todos para a volta da vitória. Vamos juntos. Ele é o Nosso amigo, Ele é o bom pastor. Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. Você também é lindo, vem para nos curar, Veio para fazer milagres e maravilhas. operar. Oh glória, nós damos glória. Ele veio para mudar a nossa história. Oh glória, Nós damos glória. e vamos todos para a volta da vitória.